Eu quero deixar com os irmãos hoje duas porções. Normalmente eu prego em um texto, mas eu quero hoje trabalhar em dois textos e fazer nestes dois textos comparações. Ver aquilo que tem de similar e aquilo que tem de diferente, porque basicamente esses dois textos que nós vamos ler têm uma história parecida e ao mesmo tempo diferente. E fala de um episódio único. Fala de uma tempestade, ou de duas tempestades. Muitas vezes a gente, quando lê a Bíblia, pensa que só uma vez os apóstolos enfrentaram uma tempestade no Mar da Galileia. Não. Segundo o que Mateus conta, foram duas ocasiões. Mas eu quero pegar Marcos e quero pegar Mateus e trabalhar nessas duas situações, duas circunstâncias, dois momentos, dois eventos catastróficos para a vida dos discípulos, mas fundamental para o crescimento deles e a nossa elucidação e conhecimento de como reagir quando situações semelhantes nos baterem à porta. Então, eu peço que seja projetado primeiro Marcos capítulo 4, versículo 35. E vou dar uma dica para você que está com sua Bíblia. Abre, marca Marcos 4 e depois a gente vai abrir no outro texto, Mateus 14. Mas vamos fazer a leitura primeiro desse texto, que é muito importante. Marcos 4, versículo 35. Espera aí. 4:35, aí está 31 a 41. Bota mais embaixo aqui. Naquele dia, sendo já tarde, começando do 35. Diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram. O que é que eles disseram? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: o quê? Quem é este que até o vento e o mar desobedece? Agora abra comigo em Mateus capítulo 14. Também vai ser projetado. Catorze, 22. 14, 22. Alguém falou 12? Eu falei 12? Esse alguém sou eu. 14, 22, isso. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu.
não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E a gente sabe o final da história. Até aqui está bom. Salva-me, Senhor. O ponto em comum nessa história é a presença de mais uma tempestade. Se fosse do nosso agrado, se fosse opcional nosso, nós diríamos: Senhor, uma tempestade está bom. Para que duas? Para que três? Mas eu quero dizer para você que a quantidade não lhe cabe definir. A quantidade cabe a Deus definir. E são os mesmos discípulos presentes nos dois episódios, e pasmem, eles precisavam de mais uma terceira, uma quarta e uma quinta, e quem sabe mais. Porque nas duas, eles não agem da forma esperada. Nas duas ocasiões, nos dois momentos, eles são, de alguma forma, reprovados. Porque nas duas situações, eles estão com medo. Nas duas situações, eles estão atemorizados, angustiados. Eles não aprenderam a lidar com as tempestades. Claro, eu não estou aqui para advogar que tempestade é coisa fácil, que qualquer um, olha, por que falar assim, se é tão fácil vencer uma tempestade? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós só vamos aprender passando por uma, duas, três. E quando a gente não aprende, Deus se sente na liberdade de dar uma outra oportunidade para você aprender. Isso te assustou? Não devia. Porque Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Então esse é o ponto em comum nessas duas histórias. A presença de duas tempestades. Mas há uma diferença muito fundamental entre essas duas histórias. E a diferença está, a primeira delas, no fato de que em uma das situações, Jesus estava no barco. Em outra, Jesus não estava no barco. Isso implica dizer que, ou Jesus estando no barco, ou Jesus estando ausente do barco, nós não estamos isentos de passar ou não por tempestades. É bem verdade que a experiência com Jesus no barco foi mais tranquila. Foi mais palatável, digerível. Saber que Ele está ali. Mas a outra foi algo terrível, ao ponto dos discípulos caírem na grande heresia de acreditar na existência de fantasma. Você vê o que é que o medo faz com o homem, né? Você vê o que é que o sistema medroso faz com o homem. Eles veem Jesus se aproximando para socorrê-los, e mesmo assim, eles confundem Jesus com uma ameaça, com um perigo. E eu quero trabalhar um pouco nessas duas atitudes, nesses dois comportamentos dos discípulos e também no comportamento de Jesus, estando no barco e estando ausente do barco. Vamos olhar primeiro para a atitude de Jesus enfrentando a tempestade com os discípulos no barco. A Bíblia diz que ele estava na popa. Fazendo o quê? Dormindo. O Salmo 2 e o 4 diz assim: paz me deito e logo pego, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro, com segurança. A insônia, a ansiedade, é sinal de que a gente está com medo, que a gente está inseguro. Jesus, ele tem algo a nos ensinar, queridos. A viver uma paz no meio da tempestade. Como é difícil para nós viver paz, dormir em meio à tempestade.
Mas Jesus dorme para nos ensinar. E nós precisamos urgentemente tentar aprender, pelo menos tentar. Porque o apóstolo Paulo vai falar da paz que excede o entendimento. O que é paz que excede o entendimento? Eu vou tentar explicar para vocês. O entendimento é a compreensão. Nós somos lógicos, nós temos razão, mente, nós pensamos, nós racionalizamos. E o racionalizar é o maior inimigo da fé. Porque se você racionalizar demais, você não acredita. Porque no mundo da racionalização, as coisas têm causa e efeito. No mundo da fé, nem sempre o mundo de causa e efeito se encaixam. Porque geralmente aquilo que tem uma causa pode ter um outro efeito diferente, uma mudança histórica no acontecimento natural, porque Jesus pode intervir. E quando Jesus intervém, as coisas podem mudar. E não acontecer o que naturalmente acontece, causa e efeito. O racional demais vai pensar que na existência dele ou dela, sempre as coisas vão ter causa e efeito. Por isso que nunca se abrem para crer num Deus que muda as consequências, muda o final da história. No campo da fé, nem o princípio lógico de causa e efeito nem sempre se aplica. E nós vemos ali a fé, a paz se casando nesse casamento desejável. A paz que excede o entendimento é aquela paz que você tem além do que o seu entendimento lógico é capaz de compreender e se aprofundar. Você olha tudo caindo, tudo se destruindo, tudo se desfazendo. Aí você diz, Deus, eu vou morrer. Esse é o pensamento lógico. Porque se tudo está se desfazendo, se tudo está se desvaindo, a lógica diz que você é o próximo. Mas quando você é invadido por fé e paz, você vai dizer como o salmista diz, não temeremos, ainda que a terra se estremeça, ainda que as ondas tumultuem e espumejem, não temeremos. Aí tudo está tremendo, as ondas estão portentosas, chegando sobre você e você diz, eu estou seguro. Isso é paz que excede entendimento. É paz que vai além da sua forma lógica de pensar. E quando a gente consegue entrar nesse mundo da paz que casa com a fé, te faz dormir. Dizer, Deus, eu falei isso para algumas pessoas, e cuidado para tentar me interpretar bem no que eu vou dizer agora, mas eu não vou me furtar de não dizê-lo. Fé é uma atitude quase que irresponsável. A atitude responsável é de você lutar, remar até o final e tentar fazer tudo. A atitude de fé é quase irresponsável porque você luta, vai, e quando você chega num ponto, você diz, eu não dou conta, não posso fazer mais nada. Aí você diz, Deus, está em tuas mãos, eu não vou fazer mais nada mesmo. E eu vou dormir, sabe uma coisa? É mais ou menos isso. Eu tenho aprendido isso com Deus. Porque às vezes a gente quer receita de bolo, né? Como é fé, esse negócio todo. Eu sei, eu aprendi a descobrir os meus limites, porque quando você não aprende a descobrir, a respeitar os seus limites, você fica sofrendo, lutando, se angustiando, e não pode dar mais, você não tem como dar mais, você não vai mudar um côvado sequer o curso da sua vida, mas você vive lá, você fica tentando. Aí não abre o coração para quê? Para crer, porque enquanto você está tentando, você acha que Deus não precisa ser acionado. Aí você vai, vive, tentando fazer, tentando realizar,
enquanto que era papel de Deus e você descansar e de ver a vitória chegar. Jesus dorme no meio da tempestade, que coisa sensacional. Aí eu oro, Senhor, que eu não durma, mas pelo menos eu fique tranquilo. Se eu não conseguir dormir, pelo menos que eu venha dizer assim, Senhor, toma conta. Essa atitude de Jesus é muito importante. E ela tem muito a nos ensinar. A viver em paz na tempestade. Conseguir enfrentar a tempestade dizendo, Senhor, eu não dou conta. Sabe quando você chega naquela compreensão que não dá conta? É a hora de você dizer, é hora da paz. É hora de descansar em Deus. A outra história conta que Jesus não estava no barco. E o que é que Jesus estava fazendo? Despedindo as multidões. Jesus estava dando atenção a pessoas. E gastando tempo com as pessoas que estavam ouvindo seus sermões, discursos. Depois que ele termina isso, ele vai orar. Ok? Mas tem uma coisa antes disso. Ou seja, no meio essas duas ações de Jesus, quando ele despede as multidões e depois se desloca para orar. Diz a Bíblia que Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco. Senhor, a gente te espera. Não, vão indo. Mas Senhor, vão indo. Jesus quase que os colocou naquela situação. Quase não, os colocou. Aí você fica passando por situações e perguntando, Deus, por que o Senhor deixou? Ou melhor, por que o Senhor nos empurrou para isso? Foi isso que aconteceu, está escrito. Entrem no barco, vão sem mim. Eu encontro vocês já. E eles foram obedientes. Não foi uma atitude de desobediência, de rebeldia. Eles estavam obedecendo a Deus. E aí é que está o grande drama que você passa muitas vezes. Que eu passo muitas vezes. Senhor, eu estou te obedecendo. Senhor, eu estou tentando seguir os teus caminhos. E quanto mais eu tento, mais a coisa fica difícil para mim. Olha o que aconteceu. Aí lá no seu coração, você começa a de alguma forma a se rebelar contra Deus. Aí, pelo amor de Deus, não fala assim, igual alguns crentes dizem, alguns crentinos. Senhor, eu não aceito que o Senhor faça isso comigo. Espera aí. Quem tem que aceitar ou não é você. Deus faz o que Ele quiser. Deus faz o que Ele quiser na sua vida, porque Ele sabe o que está fazendo. Nós que na nossa pressa, no nosso desejo de não sofrer nada na face da terra, e ninguém gosta de sofrer, a não ser que você seja um doente mental. Mas ninguém gosta. E eles estão em obediência, eles estão em lealdade, e depois se deparam, e a coisa é complicada. O texto diz, na quarta vigília da noite, ou seja, 3 da manhã, no meio do mar, no meio é mais difícil, porque para ir para voltar é mais complicado. Se estiver na beira, dá para voltar. As coisas pareciam que conspiravam. Eles estavam tentando obedecer a Deus. Mesmo assim, a tempestade chegou. Por isso, queridos, que as lutas, adversidades não vêm só sobre o desobediente. Você que está querendo servir a Deus, amar a Deus, pode também passar por dificuldades. E a gente precisa aprender a conhecer Deus, porque o grande dilema é isso. O nosso raciocínio a respeito de Deus. Qual o nosso raciocínio a respeito de Deus? Deus me ama. Então, se Deus me ama, Deus não permitirá que eu passe por qualquer dificuldade. Aí você descobre que Deus permite que você passe, aí você diz assim, eu não sou mais amado, Deus não me ama. Olha o que Ele fez comigo. E eu vou dizer uma coisa para você, Ele te ama tanto que deixou uma tempestade chegar sobre sua vida. Glória a Deus.
A presença da tempestade não é sinal de desamor, pelo contrário, é um grande sinal de amor. Como eu lhes disse, era a segunda experiência dos discípulos e eles precisavam ainda de uma terceira e de uma quarta, na minha ótica. Não sei se eles passaram por outras tempestades. Porque mais uma vez Jesus diz, porque sois tão tímidos, porque vocês têm medo, porque vocês não têm coragem de andar por sobre as águas. Mais uma vez eles são reprovados, eles são censurados, como nós. E eu fico preocupado comigo, com você. Quantas vezes nós que já estamos há tanto tempo na igreja, que lemos a Bíblia centas vezes, recebeu 10 diplomas de leitura da Bíblia, se depara em situações, em tempestades tão pequenas, de vento de só 150 km por hora, gemendo, murmurando, ressabiado com Deus. Eu tenho dito para os irmãos que eu aprendi uma oração há muito tempo. E essa oração é simples de se fazer. A oração é a seguinte: Deus, ou o Senhor muda as circunstâncias, ou o Senhor me muda nas circunstâncias. Ou o Senhor muda as circunstâncias, ou dentro de mim essas circunstâncias talhem, moldem uma pessoa diferente, que seja calejada, pronta para enfrentar outra tempestade, honrando e glorificando o teu nome. Mas há algo ainda a se dizer sobre a forma que Jesus veio para socorrer os discípulos no segundo episódio, no segundo momento, quando ele se aproxima do barco. E aí tem duas atitudes, dos discípulos e de Jesus. Olhemos primeiro os discípulos. Eles confundem Jesus com um fantasma, não é isso? Eles não são diferentes de nós. Tem muito crente confundindo Deus com o diabo. A coisa está acontecendo, a tempestade é do diabo. E às vezes é Deus que está mandando a tempestade. Veja bem, querido, o grande problema nosso é ter lucidez, discernimento espiritual no meio de uma crise emocional, espiritual. Porque quando nós somos abalados nas nossas emoções, sabe o que acontece? A gente não consegue ter discernimento. E por mais que Deus fale, grite, a gente acha que Deus está distante e que Deus está silencioso. Estava ali Jesus vindo ao socorro dos discípulos e eles não tiveram a capacidade espiritual de vê-lo como um socorro bem presente na angústia. Viram como um perigo, uma ameaça, algo que vinha trazer mais medo, mais insegurança. Vinha trazer assombração, um fantasma. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe muitas vezes que quando você está em profunda luta emocional, espiritual, ou em adversidade, é difícil de orar. É difícil até fechar os olhos e concentrar para formular frases. Você não é o primeiro a passar por isso. Você não é o primeiro na sua luta. Qualquer vento que vem é uma ameaça chegando. Os discípulos também passaram por isso. E aí tem uma palavrinha para você. Por mais que você não consiga ver e discernir, coloque os seus ouvidos para ouvir. Eu acho isso maravilhoso. Com a visão deles, eles viram tudo errado. Mas quando Jesus se aproximou, diz: não temais, sou eu. Aí a voz de Deus trouxe aos corações deles paz. Aí Pedro, de ímpeto, disse: manda-me também ir. Eu queria ser tanto um Gasparzinho, andar por sobre as águas.
E Jesus diz: vem. Olha o efeito da palavra. Guarde isso no seu coração. Quando você não conseguir orar, leia a Bíblia. Amém ou não amém? Quando você não conseguir orar, deixe os salmistas orarem por você. Leia e faça da oração deles a sua oração. E vá crendo: Senhor, o que esse homem está dizendo aqui, Tu és a minha esperança, minha fortaleza. Aqui dentro eu não estou sentindo mais, a palavra de Deus é a verdade. Por mais que o seu coração esteja fragilizado e balançado. E olhe para a forma que Jesus vem. A Bíblia tem alguns símbolos de vitória. E sabe qual é um dos grandes símbolos de vitória? É pisar. Pisarás o leão, calcarás aos pés a áspide e o leão. Quando a Bíblia apresenta a vitória final de Jesus e diz que terá como estrado dos seus pés Satanás e seus demônios, estarão debaixo dos pés de Jesus. Sabe o que estava debaixo dos pés de Jesus? As ondas que assombravam aqueles discípulos. Apesar do tamanho delas, Jesus vinha pisando sobre elas. Jesus não é só maior do que elas, Jesus está pisando nelas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu não sei aquilo que a gente enfrenta, mas eu sempre procuro ver Jesus vindo sobre as ondas, pisando nas ondas. O vento lhes era contrário, diz a Bíblia. Mas o vento não parava Jesus, o barco não andava. Mas Jesus enfrentou o vento e chegou lá onde eles estavam. Em outras palavras, não há nada que detém Jesus, nada que venha deter Jesus. Não há nada que venha submergir Jesus. Pedro levou um caldo. E aí eu falo metaforicamente. Pedro foi andar e começou a afogar, a onda veio, ele bebeu 1 litro de água. Mas não diz em nenhum lugar que a onda deu um caldo em Jesus. Agora eu quero olhar para as duas histórias e ainda tirar outras lições. Eu quero olhar para uma oração da primeira história. Eu quero olhar para a forma que os discípulos acordam Jesus. Ou melhor, da forma que você tem acordado Jesus. No primeiro momento, nós pensamos que é uma oração que os discípulos fazem. Mas é um desaforo. Primeiro, a forma que eles acordam Jesus. Qual é a forma de acordar Jesus? Jesus, oi. Senhor, porque está tendo um probleminha. É assim que a gente acorda Jesus. Jesus está tendo um probleminha. O que está acontecendo? O senhor não está sentindo não? O barco? Não estou. É assim que se acorda Jesus. Olha o ressentimento. Olha a amargura. Olha a forma da cobrança. Cobrança. Não é nem Senhor. Mestre. Não se te dá que morramos, no português bem arcaico. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Esse é Olavo Bilac falando. Grande brasileiro. Ora direis, é da composição dele. Ouvir estrelas, certo, perdesse o senso. Bom, então, muitas orações não são orações, são sentimentos carregados de ressentimentos contra Deus, por não aceitar o modo de Deus agir e de Deus fazer, e você diz que está orando.
Você não está orando, você não está se submetendo à vontade de Deus, você está reclamando. Mestre, não se dá que morramos. O senhor não está nem aí. O senhor não está vendo, ou melhor, o senhor não vai tomar providências. Isso não é oração, queridos. A oração é dizer, Senhor, o negócio está difícil, ainda bem que o Senhor está aqui comigo no barco. Deixa eu segurar na tua mão. A oração foi quando Pedro estava se afogando. Ali foi uma oração. Compare. Pegue os dois textos. O primeiro texto é essa oração. No segundo episódio, Pedro está se afogando e diz, Senhor, socorre-me. É uma oração desse tamanho, mas de uma sinceridade, de uma verdade profunda. Não há cobrança, não há dedo em riste, não há pensamentos e sentimentos contrários contra Deus e contra a forma de Deus agir. Ele só quer que Deus tenha misericórdia. Ele não quer ensinar Jesus a fazer outra coisa, o que ele acha por certo. Ele só quer que Deus o socorra. Ele não está ali para dizer, o Senhor poderia muito bem não ter mandado essa tempestade. Olha o que o Senhor fez. Não. Socorre-me, Senhor. Por mais que a gente não entenda, Deus sabe o que está fazendo. E tem coisas que Deus faz e permite, que a gente precisa estar crescendo em maturidade para tentar passar, não para entender. Quer ver uma coisa que eu nunca entendi? Eu vou contar para vocês. Jesus, quando curava, ele curava de várias formas. Diz a Bíblia que ele até ungiu com óleo, em uma certa ocasião. Outras vezes ele impunha a mão e orava. Outras vezes, de longe, ele dava uma ordem, as coisas aconteciam. Aí um belo dia, ele cospe no chão. Ele cospe no chão e faz um barrinho. Aí ele coloca no olho do cego. Aí alguém diz, é porque era cego, ele não viu. Senão não tinha deixado. Tem coisas que Deus faz e modalidades de ação de Deus, que Deus está fazendo comigo, que você fica assim, assim, eu queria daquele jeito. Não é assim que você faz? Toma vergonha. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Se é com lodinho, com barro, que seja. Deus trabalha de várias formas, de várias maneiras. Eu quero que Deus faça a vontade dEle. E é isso que nós devemos querer desenvolver isso, mesmo não entendendo. A fé é aprender também a enfrentar as tempestades. E há 3 formas que Deus nos ensina a vencer, a enfrentar a força das águas. Uma delas é orar, e Ele vem a calma, cessa, traz bonança. Muitas vezes você tem orado em situações de tempestades e tem acontecido isso. Outras vezes, como Pedro, nós temos que andar por sobre as águas. Isso implica dizer que as águas estão espumejando. O vento continua forte. As ondas são bravias. Mas você está andando por sobre as águas. É a segunda forma de lidar com a força das águas. Não cessou nada ainda. Mas você conseguiu andar sobre elas. A terceira forma é pisando na água. Ou então estendendo um cajado. Quem não tem cajado, pisa no Jordão. Vocês lembram disso? São 2 momentos no Velho Testamento em que o Mar Vermelho se abre e o Jordão se abre. Deus abre também.
E Miriam, quando pega o pandeiro, Brunão, você que gosta de pandeiro, ela, depois que o povo passa o Mar Vermelho, ela começa a louvar a Deus que fez o povo dele passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E eu quero, já terminando essa reflexão, me lembrar do papel dos sacerdotes que conduziam a arca. O Jordão estava cheio, as águas do Jordão na ribanceira. E o povo tinha que passar. Aí a gente fica pensando, nós racionalizamos demais a coisa. Senhor, o Senhor não poderia ter escolhido uma época de que o rio estava mais baixo, seria mais tranquilo para nós. O Senhor inventa do rio estar na cheia. E agora, Senhor, para ter fé é mais difícil. O Senhor não pensa nisso não, Deus. E a orientação era, na hora que o sacerdote pisar, o Jordão vai se abrir. O negócio é quando quem tem coragem de pisar e de ser levado. A grande questão é fé, para pisar, para acreditar que vai se abrir. E no livro de Josué diz que aqueles homens que levavam a arca, quando eles pisaram, aquelas águas que vêm com uma força terrível, começou a represar. Os que têm fé passaram. E os que estavam lá atrás, anda gente! Anda gente! Porque está acumulando. Eu não sei o que Deus vai fazer. Se Deus abrir o mar, nós vamos passar a pé enxuto. E vamos pegar o tamborim e vamos louvar a Ele. Se Deus quiser acalmar, nós vamos continuar no mar, mas a água vai parar e o vento vai cessar. Ou então, se nada disso acontecer, nós vamos aprender a surfar. E nós vamos andar por sobre as águas. Nós vamos enfrentar as dificuldades, olhando para o Senhor. E se em algum momento você for tentado a desistir, de achar que não vai dar conta, Ele vai te socorrer. Mas uma coisa a gente tem que no coração colocar. As tempestades são inevitáveis e eu tenho que aprender a enfrentá-las com Jesus no barco ou Ele fora. Porque com Ele no barco a vitória é certa. E com Ele fora, uma coisa eu sei, Ele vem ao meu auxílio. Então você nunca vai estar sozinho. Então seja um crente que enfrenta a tempestade com hombridade. Como crente que de fato honra o Senhor de sua vida. Eu não vou dizer aí que venham as tempestades. Não, eu sou sensato. Mas eu vou dizer, Senhor, quando elas vierem, que o Senhor nos dê condições para enfrentar da forma certa. Vamos ficar em pé, vamos orar.